Vamos só meditar nesse texto, primeiro Deuteronômio 6, 4 a 9. Assim diz a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Pai, aqui está a tua palavra, ela é perfeita e nos aperfeiçoa. Ajuda-nos em nome de Jesus a crescer no conhecimento dela. Abre o nosso entendimento, nos ensina em nome de Jesus. Por que você precisa vir para a escola bíblica dominical? E por que você deveria trazer os seus filhos para esse encontro precioso de estudo da palavra de Deus? Não é porque é uma obrigação apenas porque você é membro dessa igreja, mas é porque o que está em jogo aqui tem a ver com a vida espiritual sua e dos seus filhos. Você já imaginou se daqui a alguns anos tudo o que puderem dizer dos seus filhos seja isso? Os pais dele não estão mais aqui e ele não quer mais saber de Deus? Pois bem, foi isso que aconteceu a essa geração a quem Moisés está pregando aqui. Quando esse povo entrou na terra prometida, conquistou todos os territórios, avançaram e finalmente tomaram posse da promessa de Deus, essa geração morreu. E lá em Juízes você vai ler que quando essa geração morreu, uma nova geração tomou lugar, e essa não conhecia Deus nem as coisas que ele havia feito. Por que será que essa geração seguinte desconhecia completamente o Senhor e os seus feitos? A resposta, provavelmente, é que esse povo não deu ouvidos a essa pregação de Moisés. Eles não dedicaram tempo a inculcar, ensinar diligentemente os seus filhos sobre quem Deus é e sobre o que Deus faz por nós. É muito importante que eu e vocês olhemos para esse texto e vejamos a singularidade e a preciosidade das instruções que estão aqui. Esse aqui é um sermão de Moisés, portanto eu estou pregando um sermão de uma outra pessoa. Esse livro de Deuteronômio é um livro que não serviria para nós fazermos um filme, por exemplo. Não tem muita ação, não tem aqui fogo descendo do céu, não tem pessoas invadindo terras. O que você tem o tempo inteiro é discurso, ensino, ensino e ensino. O livro de Deuteronômio não é apenas uma repetição do Levítico ou de Êxodo. O livro de Deuteronômio é um livro escrito para nos mostrar qual é o método de Deus para governar o seu povo quando o mediador da aliança não está mais presente. Moisés vai morrer, Moisés vai ser levado vai ser conduzido aos seus pais. E a grande questão é como Deus vai levar Israel e governar Israel sem o mediador. A resposta está em Deuteronômio. Deus vai fazer isso através da sua palavra. Aliás, Deus sempre governou através da sua palavra. Nós vivemos numa situação um pouco parecida. Jesus não está aqui fisicamente entre nós. Ele está nos céus reinando, mas espiritualmente Ele habita em nós, está aqui conosco. E do mesmo jeito que Deus sempre governou o seu antigo povo pela palavra, Deus continua a governar e conduzir o seu povo pela mesma palavra. É por isso que agora Moisés se volta para os seus irmãos e faz a seguinte afirmação: ouve, Israel. Que para nós seria basicamente ouve. E aí você pode colocar o seu nome atrás desse ouve. Ouve, Gediel. Então, quem sabe, né? Ouve, Edilene, ouve, Carlão, ouve, Cássia. O Senhor teu Deus é o único Senhor. E aqui, ao fazer essas afirmações, o autor Moisés está querendo que nós pensemos e vejamos na seriedade do nosso compromisso com Ele. Dentre as coisas que ele diz aqui, é que esse texto é uma grande e preciosa instrução de como nós podemos fazer com que os nossos filhos sejam filhos piedosos. Como a geração que vem depois de nós pode amar o Senhor e viver para a glória dele. Moisés ensina isso aqui nesse texto. Para que os nossos filhos sejam piedosos,
nós devemos amar a Deus de forma fervorosa. É o que Moisés está dizendo, versos 4 até o verso 6. A mais importante exigência para que nós tenhamos filhos piedosos é que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. Você só comunica aquilo que você tem e aquilo que você é. Se você é um pai piedoso, você comunica piedade para os seus filhos. Se você não é um pai piedoso, você não comunica isso. Você não pode dar aos seus filhos o que você não possui. Se você não passa para os seus, você não vai passar para os seus filhos o que você não possui. E se você notar, o coração dessa relação pessoal com Deus é um sólido entendimento de quem Deus é. O verso 4 é chamado de Shema. Era a declaração de fé de Israel. Shema, da palavra hebraica ouve, e é um chamado para ouvir. Esse chamado implica em muito mais do que ouvir aqui. Implica que as palavras que virão depois têm extremamente um significado extremo e devem ser apreendidas com zelo e aplicadas pessoalmente por cada um de nós. E o que nós devemos ouvir? Ouve Israel, ouve Igreja de Vinhais, Jeová é Deus. Jeová é o nosso Deus. Jeová é um só, ou Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é um só, ou como diz a nossa versão, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A melhor tradução para essa frase é: Senhor é o verdadeiro, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Já possível 3 interpretações: Jeová é o Senhor, Jeová um, ou então Jeová é o Senhor, Jeová é o único, ou apenas Ele e tão somente Ele. Isso significa que apenas o nosso Senhor é o verdadeiro e vivo Deus, e Ele somente deve ser objeto da nossa adoração. Não há espaço para você focar a sua vida em nenhum outro que não nele. Mas nós somos adoradores por natureza. O ser humano foi criado para adorar. Nós sempre adoramos alguém ou alguma coisa. Se não adoramos Deus, nós adoramos alguma outra coisa. Ou se não adoramos Deus, nós adoramos a criação de Deus. Tudo que você coloca no lugar de Deus torna-se um Deus para você. Sua família, seu trabalho, seu dinheiro, seu time de futebol, seu descanso. Um ídolo na sua vida pode ser coisa boa, não necessariamente negativo. Coisas que Deus te deu para o seu bem-estar podem se tornar ídolos para você. Um ídolo é sempre aquilo que você não pensa ou não imagina conseguir viver se não tiver ele. Você imagina assim: eu não posso viver sem isso aqui. Se me tirarem isso, eu perco o sentido da minha vida, a alegria, a razão de viver. Esse é o seu Deus. E o que você deve ouvir acima de tudo é que não há espaço para nenhum outro. Somente o Senhor deve ter primazia na sua vida. Ou Ele está no centro da sua vida, ou Ele não faz parte dela. Jeová, nosso Deus, é o único. Não há espaço para nenhum outro na sua vida. Isso é importante porque, querido, nenhum outro fora de Deus dará a você sentido, alegria e felicidade. Você foi criado por Ele e para Ele, e tudo o que existe em você encontra finalmente completude e sentido quando você está em um relacionamento apropriado com Ele. Por isso você deve começar a conhecer o seu Deus. Você precisa conhecê-lo, você precisa buscá-lo e entender quem Ele é. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há outro Deus. Ele é o único Deus. Ele existe como um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus é revelado em Deuteronômio para nós. O único Deus, vivo e verdadeiro, revelou-se a nós. E a única forma de eu conhecer esse verdadeiro Deus é pela revelação que Ele me dá de si mesmo, na sua palavra. Em outras palavras, o vivo e verdadeiro Deus não é uma criação da especulação de grandes pensadores religiosos. Não, Ele é o vivo e verdadeiro Deus que se revelou. Ele existe desde a eternidade, imutável em seus atributos, perfeito em seus caminhos,
e Ele tem graciosamente se revelado a nós para que nos deleitemos nele. Aliás, aqui nesse capítulo nós temos muito acerca dele. Ele é o único Deus, Ele é exclusivo, Ele é um Deus pessoal, porque ninguém pode amar algo, envolver-se em relacionamento com alguém que não seja pessoal. Ele é uma pessoa, Ele por sua graça nos escolheu e nos fez participantes da sua aliança, e nós devemos adorá-lo, cultuá-lo, celebrá-lo. Ele reverencia e Ele zela pelo seu nome, Ele é zeloso, Ele é irado, Ele é soberano, Ele é absoluto em sua autoridade, e Ele redimiu o seu povo, e Ele é bondoso em fazer todas essas coisas. Então eu e você precisamos devotar as nossas vidas a Ele. Nós devemos nos colocar diante dele. Quanto mais o conhecemos, devemos nos voltar a Ele em fervente e intenso amor. Ame o Senhor teu Deus. É essa a ordem aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Você vai colocar toda a tua devoção a Ele. Você deve amá-lo, e Ele diz aqui, Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Essas três expressões significam basicamente isso: a totalidade da pessoa, todo o seu ser, tudo o que você é, cada área do seu ser deve ser consumida com essa grande busca de amar o teu Deus. O amor a Deus não é algo apenas, não é uma coisa mística, uma sensação mística, não é apenas ter bons sentimentos sobre Deus. Você deve amá-lo com tudo que há em você, focar a sua vida nele com tudo que você faz. Agora, o legal é que a Bíblia não apenas diz ame, mas dá uma dica de como você deve fazer isso, né? Por exemplo, se nós homens, antes de casar, tivéssemos uma lista completa de coisas que deveríamos fazer para mostrar o amor pelas nossas esposas, alguns de nós não teriam caído em algumas enrascadas nos primeiros anos de casamento, né? Ia lá na lista, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, vou fazer agora desse jeito aqui, né? Só que não há segredos, né? As mulheres, infelizmente, não são iguais e nem agem de forma igual durante o mês. Então não existem segredos, você precisa conviver. Deus, Ele nos ajuda a perceber a coisa de outra forma. Deus não apenas diz para nós o que fazer, mas diz como devemos amar o nosso Deus. Amar a Deus na Escritura é muito mais do que ter sentimentos. Você ama a Deus obedecendo os seus mandamentos. Olha o que Jesus diz em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o seu amor a Deus é revelado na sua submissão à vontade dele. Primeiro porque quando nós amamos alguém e somos tomados de admiração por essa pessoa, nós queremos imitá-lo. É ou não é? É só olhar o seu filho. Seu filho vai começar a imitar você, ou já imitou você algum dia. Alguns de nós pais aqui vão sentir saudade da época que o filho olhava para a gente e queria imitar a gente, né? Ele cresceu e agora imita outra pessoa. É por isso que está cheio de adolescente. A gente vê aí na cidade cheio de adolescente com cabelo esquisito. Eles estão imitando alguém. Mandaram cortar o cabelo igual a um jogador de futebol, ou então a um certo músico. É por isso que você de repente ouve as músicas que ouve, veste do jeito que você se veste. Isso produz algo, você está admirado com alguém. Nós pastores costumamos ficar admirados com algum tipo de pregador e às vezes queremos imitar. A imitação é natural em nós quando admiramos alguém. Natural. O mandamento de Deus é apenas uma dica para você de como você deve imitar Deus, porque os mandamentos, a lei de Deus, nada mais são do que um reflexo do caráter de Deus. Você ama tanto o teu Deus que você quer imitá-lo, fazer o que Ele quer, comportar-se como Ele se comporta, e Deus diz a você em sua palavra como fazê-lo. Se você ama o seu Deus, você vai querer copiá-lo como um filho quer ser igual ao seu pai, e Deus nos deu os seus mandamentos para isso. Nós refletimos o caráter de Deus, nós fazemos o que Deus quer. Você ama o seu Deus? Ele é a prioridade na sua vida? Pense bem. Se você ama o seu Deus, você vai querer conversar com Ele o tempo inteiro. É ou não é? Homens apaixonados querem sempre conversar com as suas esposas, com as suas namoradas, querem gastar tempo com elas. Se a qualidade do seu amor estiver diretamente ligada à quantidade de tempo que você vai dar, que você tem dado ao seu Deus nos últimos tempos, você vai querer conversar com Ele o tempo inteiro. É ou não é? É só olhar o seu filho. Você tem dado tempo para o seu Deus? Você tem dado tempo para a sua esposa? Você tem dado tempo para o seu namorado? Você tem dado tempo para
Nós podíamos dizer que você ama muito o seu Deus? Quando amamos alguém, gostamos de ouvir a sua voz. Quanto tempo da sua vida é gasto estudando a palavra de Deus e ouvindo a voz de Deus na sua palavra? Quando amamos alguém, queremos falar com Ele. Quanto tempo você tem dado à vida de oração? Nós gastamos muito tempo na TV, é uma falha nossa, na internet, passamos horas a fios fazendo qualquer outra coisa que não nos deleitar e ter prazer em nosso Deus. Pense bem nisso. O seu relacionamento com Deus é prioridade. É prioridade. Vem antes de qualquer outra coisa. Você tem que amar o Senhor teu Deus. Você foi criado para amá-lo. E por toda a eternidade você vai existir para fazer isso. Agora, se você não ama o teu Deus e não reflete esse amor no estilo de vida, como os seus filhos vão copiar você? Os seus filhos veem você orando? Os seus filhos veem você estudando a Bíblia? Os seus filhos veem você se comportando e buscando viver do modo que a Bíblia ensina? Você costuma gastar tempo com os seus filhos mostrando quanto Deus é um Deus bondoso por eles? Se você ama o teu Deus, você vai dedicar sua vida a Ele, na oração, na obediência, na piedade. E em nossas igrejas, isso se reflete na maneira como nós participamos dos cultos, aonde Deus está sendo pregado, nas orações, nas reuniões de oração. Sabe, nas igrejas tradicionais, culto de doutrina e reunião de oração é sempre um culto onde tem menos pessoas. Por que será? Por que nós não conseguimos parar para orar junto com os nossos irmãos e buscar a face de Deus? Talvez porque em nosso coração Deus ainda não se tornou prioridade. E Ele quer que você o ame com tudo o que existe em você, com todo o teu ser, com cada aspecto dele. Tudo o que existe em você deve se voltar para esse amor ao Senhor teu Deus. Agora, como é que eu reflito esse amor na minha família? Bem, você deve amar o Senhor teu Deus não apenas de forma fervorosa, mas você deve ensinar os seus filhos de forma diligente. Olha só o verso 7 ao verso 9. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. A palavra inculcar aqui significa literalmente ensinar diligentemente, ou padronizar e colocar dentro. A ideia é basicamente essa. A ideia da palavra é repetição. O seu ensino deve penetrar a mente dos seus filhos, ou penetrar profundamente em seus filhos, de tal modo que ela produz efeito neles. Você deve inculcar. A ideia da palavra é colocar dentro, repetindo constantemente. E você faz isso de diversos ângulos, em todos os tempos e em cada situação, diz o verso 7. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Em outras palavras, tudo o que você faz, em cada aspecto da sua vida, você está sempre ensinando os seus filhos. Em cada situação você os ensina. E o verso 8 e 9 mostra que para que você ensine os seus filhos, é preciso que tudo o que existe em você, tudo o que você faz, esteja envolvido com a palavra. O verso 8 e o verso 9, os hebreus, eles faziam isso literalmente. Então, o Senhor diz: olha, você vai pegar essas palavras e vai colocar nos frontais do teu rosto, na tua mão e nos umbrais da tua porta. O que é que o judeu fez? Criou uma caixinha de couro, pegou o rolo desse texto aqui, enrolou, botou dentro da caixinha de couro, amarrou na testa, pegou outra caixinha de couro, amarrou na mão e colocou isso também numa caixa de couro no umbral da porta deles. Pronto, Deus mandou, está obedecido. Era isso que eles acreditavam que Deus tinha mandado eles fazerem. E se você entrar hoje na internet, Google, colocar lá judeu, numa festa judaica, lá você vai encontrar ele com a caixinha na testa e com a caixinha na mão até hoje. Eles acreditavam que Deus estava dizendo literalmente: coloca na tua testa essa palavra e coloca na tua mão. Mas isso evidentemente era um estilo literário, uma forma de dizer o que Deus queria. Mão no Antigo Testamento está sempre associado à ação, ao que eu faço, a tudo que eu pratico, enquanto o frontal tem a ver com a maneira como eu enxergo as coisas. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para que eu consiga ensinar os meus filhos
a palavra de Deus de tal forma que isso cause impressão na vida deles, eu preciso pensar biblicamente e agir biblicamente. É claro, se você quiser botar um versículo bíblico no seu carro, na porta da geladeira e na porta da sua casa, não tem problema nenhum. Mas o que Deus quer é que você comece a pensar biblicamente e a agir biblicamente, para que você possa finalmente preencher toda a realidade do seu filho com a Escritura Sagrada. E você jamais conseguirá fazer isso se você não estuda a Bíblia, se você não lê a sua Bíblia em casa, se você não participa dos cultos, se você não vem ao culto e enquanto está no culto, ouve atentamente a pregação da palavra, se você não vai para a escola dominical e ouve o que o professor tem a ensinar, se você não conduz a sua vida, da sua família, sempre para aprender a palavra de Deus, você não vai conseguir pensar biblicamente, agir biblicamente. E aí não é surpresa para nós, ou para você e para mim, que você não preencha o dia do seu filho, o momento do seu filho com o ensino bíblico. Quando você pensa biblicamente e age biblicamente, você consegue mostrar para o seu filho que tudo o que está ao seu redor só faz sentido nas Escrituras. Você sabia que você pode ensinar sobre Cristo até lendo a revista da Mônica? Tem pai que compra a revistinha da Mônica para os filhos, né? Vamos ser sinceros, pode confessar, não tem problema nenhum. Eu compro para o meu filho também, ele gosta, de vez em quando ele lê. Sabe o que é interessante? Às vezes a revista da Mônica vem com uma historinha meio espírita, né, de reencarnação. Você já leu, sabe disso. Uma ótima oportunidade para ensinar o seu filho de que quando nós morremos uma única vez. Mas há um grupo de histórias que há 2 meses atrás foram lançadas que eu achei extraordinária. Era um bloco de histórias sobre... eram só histórias onde Maurício de Souza aparecia na história. Era só isso. E João tinha olhado isso na banca e a gente começou a folhear. E eu pude conversar com ele depois, quando ele foi dormir, sobre esse assunto. Da história, o criador da história invadiu as historinhas e interagiu com os personagens. Isso só aconteceu uma única vez. O Criador de todas as coisas invadiu a nossa história e se envolveu conosco. A oportunidade de você mostrar Cristo numa história da revista da Mônica. Maurício, o Criador, entrou na história da Mônica. O Senhor Jesus, Criador de todas as coisas, invadiu a história minha e sua. Mas a diferença entre as histórias é que quando Deus invadiu a nossa história, Ele resolveu nos redimir para si. Tudo que você vê, que cerca os filmes, as músicas, as histórias, você pode usá-las para educar os seus filhos, mas você não será capaz de fazer elas se a sua mente não raciocina biblicamente, se as suas ações não são baseadas nas Escrituras. É por isso que é importante que você venha para a sua igreja. É aqui que você é ensinado. Sempre foi assim desde a igreja primitiva, queridos. Muita gente acha que lá na coisa da igreja primitiva era um negócio diferente, né? Meio místico, todo mundo aprendia meio que por osmose, não precisava de ninguém para ensinar. Ao contrário, eles tinham algumas coisas, eles não tinham coisas que você tem. Eles não tinham um exemplar da Bíblia em casa, eles não podiam ler a Escritura privadamente, porque não havia isso. Então, para aprender, para crescer, eles iam aos cultos, às reuniões nas casas, para ouvir a voz de Deus através da palavra, e cresciam, e eles decoravam isso, eles guardavam isso no coração. Nós estávamos ouvindo uma mensagem do Ronaldo Lidório falando sobre a entrega das Bíblias numa tribo de índios, não é isso, amor? Antes dos exemplares da Bíblia serem entregues na língua deles, os líderes da África, né, filha? Os líderes iam se reunir com os pastores, e lá eles decoravam 14 versículos da Bíblia, e depois voltavam para as suas tribos para repetir os versículos e pregar em cima deles. Uma senhora que viajou 4 dias, amor, acho 3 dias, exato, 3 dias, ela viajava 3 dias para esse encontro. Ela decorou os 14 versos, e quando ela já estava a 2 dias de viagem, ela percebeu que tinha esquecido um dos versículos. Sabe o que ela fez? Ela voltou os 2 dias para falar com o pastor. A frase dela foi essa: a Bíblia é tão preciosa para se perder no caminho. Ela decorou novamente os versos e viajou 3 longos dias para levar os versos para a tribo.
porque a palavra de Deus era importante, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus estava salvando e ainda está salvando essas tribos na África. Se você colocar na internet e procurar isso, você vai ver a alegria dessas pessoas recebendo um exemplar da Escritura. Eles passaram o dia inteiro celebrando a Deus. Você pode comprar um exemplar do jeito que você quiser, mas mesmo assim você precisa vir para aprender, porque é somente no ensino da igreja que você vai aprender a pensar biblicamente e agir biblicamente. Se você quer ensinar os seus filhos a serem piedosos, seja piedoso. Se você quer ser piedoso, você precisa viver a Escritura, pensando de acordo com a Escritura e agindo de acordo com a Escritura. Só assim você conseguirá inculcar nos teus filhos a palavra de Deus. E para inculcar, gaste o tempo ao levantar, ao se assentar, ao deitar, no caminho. O tempo inteiro você precisa ensinar seus filhos sobre quem Deus é. O meu desejo é que quando o Senhor me levar, o que seja dito sobre João, Marcos e Ana Teresa seja: eles amam a Deus tanto quanto os pais deles. Eu espero que isso aconteça com seus filhos, mas para que isso aconteça, eu e vocês precisamos pagar o preço de ensinar os nossos filhos a amar o nosso Deus. Ame o seu Deus de tal forma que você esteja disposto a viver todos os teus dias ensinando os teus filhos a amar. Vamos orar então? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco. Obrigado pela nossa escola dominical, nossos professores. Obrigado porque esses irmãos queridos estão dispostos a ensinar cada um de nós a tua verdade. Não permita, Pai, que negligenciemos tão grande privilégio. Quando muitos não têm acesso a um ensino consistente da tua palavra, nós estamos aqui para ouvir essa palavra, para aprender, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo. Ajuda-nos a pensar biblicamente, a agir biblicamente, a gastar e envolver a vida dos nossos filhos com o ensino da tua palavra. Mas antes de tudo, ó Pai, promove em nós um fervor, uma devoção, uma consagração de todo o nosso ser ao Senhor, te amando com tudo que somos, obedecendo os teus mandamentos. Que o Senhor seja exaltado em nosso meio, que nós cresçamos em piedade, que nós, ó Pai, avancemos com o teu evangelho por todas as nações, e nossos filhos também sejam salvos, ensinados e santificados pela tua palavra. Que o teu nome seja exaltado. Nós oramos, nós te damos graças, em nome de Jesus.